Olá, graça e paz. Então vamos continuar o nosso curso. Espero que você esteja compreendendo tudo aquilo que está sendo passado e que o Espírito Santo realmente possa estar ministrando o seu coração nesse tempo, que não seja somente mais um vídeo, mas que você possa estar recebendo entendimento e revelação do Espírito Santo. Então agora o nosso assunto é Tabernáculo de Davi. Nesse assunto, Tabernáculo de Davi, a gente vai dividir em 3 partes. Então, nesse vídeo, vou estar falando sobre Tabernáculo de Davi, Aliança Davídica. Após, vai ter Tabernáculo de Davi, Reino Davídico. E também Tabernáculo de Davi, Culto Davídico. Então, vai ser Tabernáculo de Davi e esses 3 capítulos podemos assim colocar. Ok? Aliança Davídica, Culto Davídico e Reino Davídico. Tudo isso apontando, claro, para o Messias, para Jesus, porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é para a sua glória. Ok? Então, o texto base desse nosso assunto de hoje é Amós, capítulo 9, no verso 11, que vai falar o seguinte nesse texto: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Então isso aqui é uma palavra profética que está em Amós. O apóstolo Tiago, em Atos capítulo 15, vai também relatar essa mensagem profética, esse oráculo de Amós. E esse é o nosso texto base, não somente para o Tabernáculo de Davi, Aliança Davídica, mas para todos os outros assuntos, ok? Que haverá um tempo, haverá um momento na história que Deus vai retornar a levantar esse tabernáculo que estava em ruínas, ok? Então, só para pegar um gancho da nossa aula sobre sacerdócio, talvez algo que não ficou muito claro, que eu quero aqui frisar, é que todo pecado em si é um fruto de um abandono da natureza sacerdotal. Então todo pecado em si é o fruto de um abandono da natureza sacerdotal. A gente viu que em Adão, lá em Gênesis capítulo 3, quando o pecado de Adão no sentido de humanidade, ele aconteceu porque ele ouviu a voz de um outro alguém que não era Deus. Então a gente pode estar com esse princípio, com essa compreensão, está entendendo que todo pecado, a gênese do pecado é você dar voz, dar ouvido a alguém que não é Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, no verso 4, que fala desse pecado de Adão. Ou seja, se alguém peca, o peca porque em primeira instância não ouve Deus. Esse ouve é do hebraico shema, que significa ouvir e obedecer. Ok? Para os judeus, para os hebreus, essa palavra ouvir não é somente uma audição passiva, mas é você ouvir ativamente, ou seja, você ouvir e obedecer, é colocar em prática. Então, quando Adão ele está no jardim do Éden, ele dá voz a outro alguém que não é Deus. E nós sabemos que esse alguém que Adão, que Eva dá voz é a serpente. Ok? Então, essa é a gênese do pecado. Assim, o sacerdócio de Adão é corrompido nesse momento, quando dá voz a alguém que não é Deus. Ok? Então, a maldade e toda a imoralidade são apenas sintomas de um pecado maior e anterior. Então, tudo aquilo que você vê na sociedade como pecado, como maldade, impureza, imoralidade, tudo isso é sintoma de um pecado maior e um pecado anterior, que é o pecado sacerdotal, que nasceu no Éden e governa até hoje. Então esse pecado sacerdotal, esse pecado de você dar voz, ouvir alguém, outra pessoa, outro ser que não é o Senhor.
Então, observando dessa forma, o sacerdócio é um paradigma fundamental para se entender o contexto do Éden e a natureza do homem. O tema do tabernáculo de Davi é um compêndio riquíssimo de revelação retirada do episódio da tenda construída por Davi em Sião. Então a gente quer ligar essa questão de tabernáculo de Davi e sacerdócio, ok? Por isso estou falando de sacerdote, de um pecado sacerdotal, porque a gente quer analisar o tabernáculo de Davi e junto com o sacerdócio. Ok? Então, sacerdócio pleno. O estudo sobre sacerdócio nos apresentou o ambiente do homem no Éden. Agora, o tabernáculo de Davi irá revelar sobre o tipo de sacerdotes e da realidade sacerdotal que o Senhor deseja para o homem. Ok? Então, o tabernáculo de Davi tem como objetivo revelar o tipo de sacerdotes e da realidade sacerdotal que o Senhor deseja para o homem. Ok? Se o ensino sobre sacerdócio nos apresentou nossa origem, o tabernáculo de Davi vai falar do fim. O tabernáculo de Davi é o sacerdócio na sua mais plena realidade, na realidade final. Então, o tema de sacerdócio, nós apresentamos ali nesse tema a realidade do começo, da origem sacerdotal. Agora, o tabernáculo de Davi, nós vamos apresentar o sacerdócio na sua forma plena, ok? No tempo do fim. Glória a Deus. Então, o tabernáculo de Davi, nesse estudo de tabernáculo de Davi, a gente vai começar a falar sobre alianças, para a gente construir uma compreensão e você ter uma ideia completa do que abrange o tabernáculo de Davi, de que forma essas alianças têm a ver com o sacerdócio, com o tabernáculo de Davi, por que Deus fez alianças com os homens e como isso vai culminar no tempo do fim, como isso está apontando para o Messias. Então, esse estudo aqui, tabernáculo de Davi, aliança davídica, é algo muito interessante e vai acrescentar muito entendimento sobre mim e sobre você. Então é algo fantástico. O tabernáculo de Davi, sacerdócio, escatologia são temas riquíssimos de revelação, de entendimento que precisamos nos atentar, precisamos dedicar tempo, nos assentar e buscar realmente compreender esses temas, porque vai acrescentar muita revelação e muito entendimento sobre nossas vidas. Então quero abrir com você agora, 2 Samuel capítulo 7, vai estar ali a aliança que Deus firma com Davi. 2 Samuel capítulo 7, do verso 5 ao verso 17. Vamos estar lendo junto esse texto, que é um texto fantástico. 2 Samuel, capítulo 7, do 5 ao 17. Vai falar o seguinte: vai e diz a meu servo Davi, aqui Deus falando com o profeta Natã: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei,
para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerá o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então esse é o nosso texto, onde Deus fala que vai firmar uma aliança com Davi, e que haveria um descendente que estabeleceria uma casa, um tabernáculo para Deus. E sabemos que aqui Deus está falando de Salomão, e também profeticamente, de uma forma mais futura para o próprio Messias, para o próprio Cristo. Então, em Tabernáculo de Davi, examinaremos a aliança que Deus firma com Davi e como ela se relaciona com o culto davídico e o reino davídico. Comecemos pela aliança davídica. Então, já lemos 2 Samuel capítulo 7, que é o nosso texto base para a aliança davídica. E essa passagem é o texto da aliança. A aliança davídica é a sexta das alianças das 5 anteriores. Então Deus firma uma série de alianças com os homens. Essa aliança davídica é a sexta aliança. Primeiro temos a aliança adâmica, que Deus firma com Adão. Temos a aliança noética, que Deus firma com Noé. Temos a aliança abraâmica, que Deus faz com Abraão, em Gênesis 12. Temos a aliança palestiniana, que é onde há uma separação étnica do povo de Deus, que está lá em Gênesis capítulo 13. Temos a aliança mosaica, que Deus firma com Moisés. E também temos a aliança davídica, como já falei, é a sexta aliança. E essa aliança é uma transição, ficando antes da nova aliança, que é a graça no Novo Testamento. Então essa aliança aqui que Deus faz, que Deus firma com Davi, é uma aliança de transição. Ela de certa forma já é uma sombra do que seria a nova aliança em Cristo Jesus. Então essa aliança davídica, ela une duas realidades, de aliança e de culto. O culto sacrificial de Moisés no tabernáculo do deserto e a realidade de culto da aliança da graça. Até mesmo nesse contexto aqui, onde que Davi firma um tabernáculo para Deus, nesse contexto há o tabernáculo de Davi, onde que a Arca da Aliança é colocada numa tenda em Jerusalém, e também tem um culto o culto sacrificial em Gibeá. Então aqui em Israel acontece de forma simultânea essas duas formas de culto, no tabernáculo de Davi, em Jerusalém, e em Gibeá, que é aquele culto sacrificial, onde que eles oferecem sacrifícios a Deus para aplacar a ira por causa do pecado. Então, para você ver que essa aliança davídica une duas realidades, ok? Então, uma sombra da nova aliança. Se olharmos para todos os reis descendentes de Davi, no reinado de Israel, teríamos tantas alegrias quanto as profundas decepções. E você pode ver isso lá em Crônicas, Primeira Crônica e Segunda Crônicas. Você vai ver uma série de reis
que vão trazer uma renovação espiritual para Israel, mas também em contrapartida haverá reis que vai de certa forma manchar assim o nome de Deus, o nome de Davi, ok? Então, o próprio rei Davi foi um homem de terríveis falhas, mas que foi intitulado por Deus como um homem segundo o seu coração. Aí esse título está lá em 1 Samuel, capítulo 13, no verso 13 e no verso 14. Esse título aqui, um homem segundo o coração de Deus, também podemos dizer que Davi era um homem segundo os sentimentos de Deus. É praticamente falar a mesma coisa, porque Davi desejava aquilo que Deus desejava. E logo já falaremos sobre isso. Ok? Então, se Saul consultou a necromancia, sendo isso um pecado mortal, imagine então Salomão, que cultuou Astarote. Entretanto, diferente do acontecido na família de Saul, a herança de uma dinastia não foi tirada da família de Davi. Então você vê que por causa de um pecado que Saul consultou uma necromante, toda a sua descendência sofreu por causa dessa escolha equivocada. Mas em contrapartida a gente também olha para Salomão e vê que Salomão ele edificou altares para Astarote, ele se casou com 1000 mulheres e a Bíblia vai dizer que essas mulheres levaram Salomão a se tornar idólatra. Mas diferentemente do que aconteceu com a família de Saul, que perdeu o trono, isso não aconteceu com os descendentes de Davi, nem com os descendentes de Salomão, ok? Então, por que isso será? Por que aconteceu isso? Porque com Saul foi de uma forma e com Salomão foi completamente diferente, sendo que podemos dizer que o pecado que Salomão cometeu é praticamente igual aquele pecado que Saul cometeu. Ou até mesmo você pode pensar que Saul cometeu um pecado de maior, se poderíamos mensurar níveis de pecado, um pecado menor que o pecado de Salomão. Por quê? Será que isso ocorreu dessa forma? É porque a aliança davídica, como uma aliança de transição, comunica sobre a próxima aliança, a nova aliança. Ou seja, ela já apontava para uma realidade que se manifestaria no Cristo. Além de transicionar alianças, a aliança davídica era em si uma sombra da nova aliança. Então, o livro das Crônicas dos Reis de Israel é claramente um livro que fala da graça do Senhor sobre a família de Davi. A demonstração de a minha benignidade não se apartará dele, que está lá em 2 Samuel, capítulo 7, no verso 15, mesmo que eles falhassem. Ou seja, essa demonstração, essa frase ali em 2 Samuel, capítulo 7, no verso 15, que diz que a minha benignidade não se apartará dele, já está apontando para essa graça, para essa misericórdia sobre os descendentes de Davi. Então, essa aliança davídica já aponta para a graça. Já havia graça nesse momento aqui. A graça foi conhecida ou manifesta de uma forma plena no Novo Testamento, mas já havia graça nesse tempo aqui. Ok? Então essa aliança davídica é uma aliança de transição e ela já está apontando para Cristo e a graça no Novo Testamento. Então por isso que aquilo que aconteceu com a família de Saul não aconteceu com os descendentes de Davi. Por causa dessa misericórdia, por causa dessa graça, por causa dessa benignidade que não se apartaria desses descendentes, como fala em 2 Samuel, no capítulo 7, no verso 15. Então Deus usaria homens, nações, para castigar, para disciplinar aqui esses reis, esses descendentes de Davi, porém a benignidade de Deus não se apartaria deles. Então eu espero que isso tenha ficado claro para a sua compreensão.
Então, aliança e o princípio desde o Éden. Agora vamos analisar o princípio, o homem, um ambiente. Então existe um princípio aqui que vai ficar bem claro, não somente nesse contexto de aliança davídica, mas no contexto de todas as outras alianças, que são no total 7. Ok? Então há um princípio aqui que se repete desde a aliança que Deus formou com Adão até a aliança no Novo Testamento, que é um homem, um ambiente. E isso vai nos ajudar muito na nossa compreensão sobre as alianças que Deus firma com o homem. Então esse princípio, um homem, um ambiente, é uma peça fundamental para entendermos o contexto do Éden e como isso nos aponta para o propósito eterno de Deus. Todos os nossos temas, todos os nossos assuntos têm como base, têm como princípio e propósito eterno. Então, na aliança davídica, isso também fica claro. Confirmamos isso quando olhamos para o texto base deste estudo, de 2 Samuel, capítulo 7. Então, eu quero que você frise, talvez até marque na sua Bíblia, grife isso, 2 Samuel, capítulo 7, verso 8 ao verso 11 e o verso 14, a parte A do texto. Ok? Então, você pode estar analisando se princípio, um homem, um ambiente, dos versos 8 ao verso 11 e no verso 14, parte A. E em Gênesis 1 e 2 temos Adão e o Éden, um homem e um ambiente. Aqui um princípio nos começa a ser ensinado. A ideia de Deus é que esse homem sacerdotal, que está numa posição de intercessão, que está entre o Criador e a criação, entre céu e terra, é o canal de Deus para que sua vontade seja feita não só na humanidade, mas em toda a criação. Toda aliança é uma repetição para esse princípio. Okay? Toda aliança, daquela que nós já mencionamos, é uma repetição desse princípio, o homem, um ambiente. Então, como já falamos aqui no Éden, Adão é o homem que cumpre o domínio de Deus sobre a criação, um homem e um ambiente. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 1, no verso 26. Em Noé, o mundo é julgado e recomeçado por Deus, com a participação do homem. Você vê novamente esse princípio atuando nesse momento. Em Abraão, ele responde positivamente ao chamado de Deus para se separar e ser um canal para Deus começar sua nação. Então você vê novamente esse princípio aqui de um homem e do ambiente manifesto em Abraão. Na aliança palestiniana, como eu falei, que é uma aliança étnica, de uma separação de um povo para se tornar uma nação, então ainda em Abraão, Deus chama o homem a uma separação, como já falei, étnica. Lá em Gênesis capítulo 3, novamente o mesmo princípio. Você pode estar analisando o mesmo princípio, o homem, um ambiente, em cada uma dessas alianças. Em Moisés, novamente o princípio do homem e um ambiente. Deus continua a sua história através da resposta de um homem. Êxodo 3, capítulo 3 e Êxodo capítulo 4. Em Davi, Deus comunica sobre o reinado messiânico e a nova e eterna aliança que viria, segundo Samuel capítulo 7. Então aqui em Davi, Deus comunica essa realidade do reinado messiânico e a nova e eterna aliança. Em Jesus, então Deus inicia de uma forma efetiva esse projeto. Jesus, que no caso é chamado de o último Adão, ele é o ponto de partida para uma nova humanidade que entrará na realidade do propósito eterno, como iniciada no Éden. Então, novamente, em Jesus você pode ver esse mesmo princípio, o homem e o ambiente. Então, aqui em Cristo Jesus, o homem é inserido novamente no propósito eterno de Deus. Então, há uma nova humanidade a partir do sacrifício e da glorificação de Cristo. Então, novamente, você vê esse princípio se repetindo, o homem e o ambiente em Cristo Jesus. Ok?
Então, Adão e Davi. Um aspecto claro sobre a aliança davídica é sua orientação para nos comunicar sobre a ideia do reino universal. Então, de Adão aqui, ele representa a raça humana lá em Gênesis, onde que Deus deu o mandato de o homem dominar, o homem no sentido de humanidade, dominar toda a criação. E já em Davi, Deus está apontando para uma realidade que viria, que por causa do pecado, Adão perdeu esse lugar de domínio. Mas no tabernáculo de Davi, Deus já está apontando através da aliança que ele firmou com Davi em 2 Samuel, no capítulo 7, que novamente o homem seria colocado num ambiente onde ele teria adoração, nesse lugar teria oração, nesse lugar teria relacionamento, e a partir desse lugar o homem exerceria governo e domínio novamente. Então Adão foi criado para ser o intercessor propriamente dito, que com sua relação com Deus ele tivesse um trabalho a partir dessa relação, como já vimos, guardar e cultivar, trazendo a realidade do reino de Deus, a imagem de Deus no homem também impressa na terra. Então, se há um aspecto sensacional que podemos vislumbrar a partir da vida de Davi, é que ele consegue construir um Israel glorioso a partir de sua relação com Deus. A sua aliança é o melhor vislumbre que possuímos sobre a realidade sociopolítica do reino vindouro. Então, agora para estarmos finalizando essa parte do tabernáculo de Davi, a aliança davídica. Então, o princípio eterno no Filho eterno. Se Davi comunica como ninguém o mundo de Deus, Jesus começou essa obra com um novo homem. Davi comunica, e isso é efetivado em Cristo Jesus. Se o mundo de Deus é apontado em seu aspecto de reino por Davi, o início efetivo, assim como a restauração e outros processos vigentes, começa com o Cristo. E mais uma vez, quando olhamos para Jesus, vemos o princípio do homem em um ambiente atuando. A história de Deus começa e termina com esse princípio, o homem em um ambiente. Então Jesus, quando ele nasce, tem uma vida de obediência, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, é glorificado, ele inicia o reino dentro do homem, no interior. Mas existe uma manifestação plena desse reino, que acontecerá ainda, esse reino universal, que vai ser estabelecido na sua volta. Então você vê novamente um princípio em Jesus, na nova aliança. Um homem em um ambiente. Então, essas alianças e essa aliança que Deus firma com Davi aponta para essa realidade de um homem, um ambiente, Deus restaurando o homem e Deus restaurando um ambiente para ter novamente acesso ao homem, relacionamento com o homem e a partir daí transformar toda a ordem criada. Era isso que essa história de Davi está apontando. Quando Davi estabelece o seu tabernáculo e coloca a tenda da presença no meio e institui essa oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, Davi constrói um reino glorioso a partir desse relacionamento com Deus. Ou seja, Davi entende que para ele reinar de uma forma efetiva, de uma forma que agrade a Deus, ele precisa de um ambiente onde que Deus é adorado, reverenciado, glorificado. Então é isso que essa aliança aponta. Davi, ele é um homem segundo os sentimentos de Deus, que desejava aquilo que Deus desejava, que era essa restauração do homem, essa restauração do ambiente, onde que Deus tenha relacionamento com o homem e o homem manifeste a glória de Deus através desse lugar, dessa comunhão. Então, o que Davi fez era estabelecer um lugar onde a presença de Deus era adorada.
é estabelecer um lugar onde o Senhor era adorado e a partir desse lugar reinar, mas não para a glória de Davi, para a glória de Deus. Amém? Então eu espero que tenha ficado claro esse tema, Tabernáculo de Davi, Aliança Davídica, e o próximo vídeo será Tabernáculo de Davi, Culto Davídico. Então que Deus te abençoe, não esqueça de comentar, dê o seu like e continue junto conosco. Deus abençoe você.